Foi uma cena absolutamente chocante. Um grupo de mulheres e meninas jovens sendo transportadas em um reboque aparentemente escondido do público. Tinha mãos saindo do topo do reboque antes. Vamos ver isso. Essas mulheres e meninas eram as esposas e seguidoras de um autoproclamado profeta da FLDS conhecido como Samuel Bateman. Bateman estava preenchendo o vazio deixado por Warren Jeffs, o notório criminoso condenado e falso profeta da FLDS. Bateman começou seu próprio grupo dissidente de seguidores conhecido como Samuelitas. Mas o reinado de Bateman chegou ao fim quando seu mundo foi infiltrado por uma mulher chamada Doutora Christine Marie, que foi tema da série de sucesso da Netflix Confia em Mim, o Falso Profeta. Bateman foi processado pelas autoridades federais e está cumprindo 50 anos de prisão, mas agora ele está de volta ao tribunal se representando. Eu sou um pai bondoso e amoroso. É isso que eu sou. Eu sou muito gentil e amável. E eu nunca faço mal a ninguém. Desta vez ele está no tribunal se defendendo de acusações relacionadas àquele trailer cheio de mulheres e meninas. Esta é uma história selvagem de um julgamento selvagem envolvendo um homem maligno se representando no tribunal e enfrentando suas esposas no julgamento. Esse homem, o herdeiro de Warren Jeffs, o que aconteceu dentro daquele tribunal? Eu sou Vinnie Politan, vamos investigar. Para falar sobre essa história, precisamos começar de onde tudo realmente começa, a gênese de tudo isso. E é Warren Jeffs, o líder da FLDS, que foi processado e acabou preso. Foi uma grande história, um grande caso na Corte TV e em todo o país. Ele foi acusado e condenado por várias acusações, incluindo abuso sexual de uma menina de 12 e outra de 15 anos. Então ele está preso para sempre, Warren Jeffs, e ele é o líder desse grupo FLDS. Mas em algum momento, sabe, ele para de se comunicar, seja lá o que esteja acontecendo atrás das grades. Então fica toda essa comunidade para trás, da qual ele era o chamado profeta, o líder. Então, uma mulher chamada doutora Christine Marie foi ajudar essa comunidade. Ela se mudou para lá com o marido e foi com o propósito de tentar ajudar essas pessoas. E durante esse processo, e quando digo pessoas, estou falando das mulheres da comunidade que foram submetidas a todos esses abusos durante todos esses anos, a essa lavagem cerebral e tudo mais. Então ela vai para lá, começa a ajudar as pessoas e acaba cruzando o caminho de um cara chamado Samuel Bateman. Samuel Bateman é mais um desses autoproclamados profetas e ele meio que se aproveita da situação porque está em um lugar onde Warren Jeffs agora está fora e não há mais ninguém lá. Então ele tenta preencher esse vazio que foi deixado por Warren Jeffs quando ele foi processado e removido e está realmente tentando começar o seu próprio grupo. E quando eu digo tentar começar o seu próprio grupo, você sabe, um monte de esposas, um monte de mulheres menores de idade, na verdade, não mulheres, mas meninas, e tentando, sabe, recriar aquela vida que Warren Jeffs tinha criado para si mesmo. E ele estava fazendo isso. Bem, doutora Christine Marie e o marido dela estão gravando tudo isso em vídeo. No fim, isso resulta na série da Netflix Confie em Mim, o falso profeta. Milhões e milhões de pessoas assistiram a isso, inclusive eu mesmo. E é a documentação, quero dizer, é um acesso incrível que te leva para dentro desse mundo. Mas é toda essa documentação que acaba sendo grande parte das evidências usadas contra Samuel Bateman e usadas para processá-lo. Mas antes de ele ser processado em um tribunal federal pelos crimes que o levaram para a prisão, ele foi flagrado por outra câmera, uma câmera corporal de uma abordagem de trânsito, onde aparentemente, supostamente, ele estava em algum tipo de modo de pânico. E está fugindo com esse trailer. É quase como um daqueles pequenos trailers que você aluga quando está se mudando.
Não é como um trailer de casa móvel ou algo assim. É só um trailer onde você transportaria coisas. E na parte de trás desse trailer havia um monte de garotas. E aparentemente houve uma ligação para o 911 porque alguém viu os dedos dessas menininhas, pequenas mãos que estavam meio que saindo para fora. Meu palpite é que elas estavam tentando se segurar na parte de trás disso. Então foi feita a denúncia e depois houve essa abordagem policial que virou notícia e foi extremamente surpreendente, chocante tudo isso. Então é por aí que quero começar aqui. Assim você tem uma ideia de quem são essas jovens mulheres e meninas e mais ou menos quem é esse cara, Samuel Bateman, e como ele está reagindo nessa situação. Porque é essa abordagem policial que se torna o assunto do julgamento que ele está enfrentando atualmente. Então vamos dar uma olhada nessa abordagem policial. Lá está ele. Tinha dedos. No cruzamento tinha dedos para fora da janela. Tem pessoas no trailer. Parece que tem alguém lá dentro. Vou pegar essa faca de você, senhor, tudo bem? Você tem alguma outra arma com você? Não, tudo bem. Vem aqui, por favor. Não tem mais nada com você? Celulares? Tire a mão do bolso. Qual o seu nome, senhor? Como? Qual é o seu nome, senhor? Sean Samuel. O que você quer dizer sobre os bolsos? Tem outra arma? Não coloque a mão no bolso. Só deixa eu... Sim, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui porque supostamente há pessoas lá atrás. Quantas pessoas estão na caminhonete? Quantas outras pessoas há na caminhonete? Trago informações para você. Hesitei um pouco com ele. Bem, eu só quero saber quem está dentro da caminhonete agora. Assim eu sei com quem mais estamos lidando aqui. Caso contrário, vou chamar todo mundo para fora. Como pode ver, é algo sério aqui, senhor. Espere um segundo. A postura dele em tudo isso. Ele parece extremamente surpreso. Lembre-se de quem é esse cara, ele está acostumado a comandar, especialmente mulheres. Ele as manipulou a ponto de tudo o que ele diz ser lei. É assim que ele vive a vida dele. Ele diz exatamente o que elas devem fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer, certo? Então ele é como esse autoproclamado profeta que está direcionando as pessoas dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, de repente, ele está cercado pela polícia e ele entende que não tem o poder nessa situação e ele sabe o que tem dentro daquele trailer. Vamos assistir. Qual é seu nome? Envie Samuel White. Preciso dizer meu nome? Estou perguntando o seu nome. Não preciso pagar, né? Senhor. Sim, senhor. Qual é o seu nome? Sam Samuel, o quê? Te vejo, motorista? Sim. Você precisa se identificar, entendeu? Certo? Não sei. Só estou perguntando. Sim, Samuel Bateman. Samuel Bateman. Eu não entendo. O que você está fazendo? Estamos tentando confirmar. Acabei de chegar. Me explique o que está acontecendo. Embaixador, estou bem. Sabe, para um vídeo principal isso é meio suspeito. É, tudo bem. Também estou sendo filmado. É. Coisas. Samuel Bateman, qual é a sua data de nascimento? Qual? O quê? Qual sua data de nascimento no banco, senhor? Pode continuar. Vire-se e desligue o telefone. Coloque as mãos atrás das costas. 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 Vamos deixar para depois. Você está detido até se identificar. Preciso te intimar? Sim, identifique-se. Você está detido por crime. Vamos te algemar, fica parado. Aqui é a polícia. Nós vamos abrir a porta. Quero suas mãos, Hank, atrás da cabeça.
Se não fizer, sofrerá as consequências. Mais uma vez, aqui é a polícia. Espere aí por um segundo. Então, para a polícia, algumas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, a preocupação é sempre com a própria segurança quando você não sabe o que tem ali atrás. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Essa situação é muito bizarra e imprevisível, por isso, a primeira preocupação deles é a própria segurança. Outra preocupação é que eles ainda não conseguiram um mandado de busca. Não acredito que conseguiram tão rápido, mas há circunstâncias emergenciais, certo? Há um relato de dedos sendo da parte de cima da porta, segurando ou fechando-a. Eles acham que há pessoas dentro, possivelmente em perigo. São circunstâncias de emergência. Então, eles têm o direito legal de entrar, mesmo sem permissão, mesmo sem um mandado de busca. Vamos ver o que acontece. Abaixa a maçaneta, abaixa. Onde estão as mãos? Mostrem as mãos. Vamos abrir a outra porta. Tem uma mão saindo do topo do trailer. Ok, tem uma cortina. Tinha mãos saindo do topo do trailer antes. Vamos ver elas. São as suas mãos. Atrás da cortina. Ei, mantenha as mãos para cima para mim. Pode vir andando até mim, tudo bem? Tenta não escorregar, certo? Só continue andando. Obrigado, pessoal. Podem voltar para seus irmãos, tudo bem? Tudo bem, obrigado de novo. Tudo bem, obrigado, pode ir. E volte, isso eu não fiz. Assim que eu estiver lá com eles, tudo bem? Obrigado, só mantenha as mãos fora dos bolsos, tá? Se cuida, só estou conferindo tudo aqui. Beleza, deixa comigo. Vocês têm mais alguma identidade? Não, a gente não tem carteira de identidade. Quantos anos você tem? Sim, eu tenho. Quantos anos você tem? 11? Quantos anos você tem? 12. E você? Eu tenho mais ou menos a mesma idade, 12. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 12. Ok. Você não precisa dizer, ou você só está seguindo ela. O que é isso? Voltamos já. Vamos identificar cada um de vocês. Arrume um pouco a sua gravata. Então você pode ver um pouco da resistência ali de um dos mais velhos, que é um dos destaques das pessoas ou vítimas em destaque na série da Netflix. E nesse momento, obviamente, ela ainda está sob o controle de Samuel Bateman. E parte do que ele ensinou a elas é ter medo e não obedecer às autoridades, porque Bateman sabe que o que ele está fazendo é errado. Agora, nem todos esses jovens estavam na parte de trás do trailer, algumas estavam, na verdade, na frente. Então, essa é a base das acusações. Agora, vamos levá-lo para dentro do tribunal. Samuel Bateman escolheu se defender das acusações relacionadas ao que acabou de acontecer aqui, que é o risco à segurança dessas crianças, certo? Você vai analisar o depoimento dele. Primeiro, veremos seu exame direto. Vamos ver o que Samuel Bateman está fazendo, se representando neste caso com essas acusações dentro do tribunal. Pergunta número 1. Você é uma pessoa religiosa? Qual é a relevância disso? Pergunta número 2. Você sente que foi alvo neste caso? Tenho uma objeção, meritíssimo. O que isso significa? Acolhida. E o júri deve desconsiderar a última resposta e a pergunta. Pergunta número 4. Por que é que a FLDS, ou os membros da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias, parecem tão secretos? Objeção quanto ao caráter, religião, quanto à relevância, moções e ordens pré-julgamento. Aceito. Houve alguma mudança nas testemunhas que estavam no salão de entrevistas do trailer neste incidente? Seção 4, a questão da relevância.
Pode reler a pergunta e começar do início? Sim. Houve alguma mudança nas testemunhas que estavam no trailer e na entrevista neste caso? Mantenha a relevância. Você medita antes de viajar? Injeção dos elementos. Aceita. Quando foi parado, o Departamento de Polícia de Flagstaff explicou algo sobre a abordagem a você ou aos passageiros? Objeção. Isso exige que você relate algo que ouviu de terceiros. Você pode reler a pergunta? Quando o Departamento de Polícia de Flagstaff te parou, eles explicaram o motivo para você ou seus passageiros? O tribunal permitirá a pergunta, pois ela se refere apenas ao Sr. Bateman. Ok, sim. Então, eles mencionaram que iam apenas nos liberar com o Sr. Meyer e que não deveríamos fazer mais nada e que iam nos liberar até o policial May aparecer. Então, vê se tudo parece mudar depois que ele chegou lá. Esse é o profeta. Esse é o profeta se defendendo. Não parece tão impressionante, né? Tudo bem, tenho parte do contra-interrogatório, vamos ver. Quero falar com você sobre declarações que você fez sobre esse caso e quero começar falando sobre sua declaração de abertura. Você mantém sua declaração de abertura? Eu realmente estou muito atrasado. Mantém as afirmações da sua declaração de abertura? Eu não sei, não tenho certeza do que dizer. Tudo o que sei é que não quero machucar ninguém na face da terra. Eu nem gosto de machucar animais ou insetos. Não gosto porque eu machucaria uma pessoa. Ok, eu vou te perguntar sobre algumas das declarações que você fez e você mencionou nas declarações iniciais. Eu não devia ter feito isso, você concorda? Eu não vou concordar com... Você disse que as garotas no trailer estavam em perigo, concorda com isso? Eu disse perigosa? Eu não me lembro, mas eu não quero. Eu esqueci qual é a palavra. Eu não quero me meter em problemas com a lei, então não vou concordar com isso. Você descreveu o que fez. Você disse que o que fez foi uma burrice. Você concorda com isso? Sim, eu disse. Foi a decisão mais inteligente que pude tomar. Você disse que as garotas pediram para você voltar. Elas disseram oi, e você deixou elas voltarem lá. Com relutância. Muita relutância, sim. Mas você deu sua permissão. Olá. Você conseguiu aprovação? Sem aprovação. Absolutamente sem aprovação. Tudo isso nunca foi sobre... permissão. Aquelas garotas estavam sob seus cuidados. Você poderia argumentar isso. A outra cadeira. Naquele momento você era o adulto, eu estava com elas. Então quem estava logo atrás de nós eram os veículos. Uau. Uau. Alguém já pareceu mais suspeito e culpado em um banco de testemunhas do que esse cara? Sério? E ainda sendo interrogado sobre sua própria declaração inicial. Quem se representa tem um tolo como cliente. Conhecemos muito bem esse ditado, mas ninguém se encaixa melhor nele, eu acho, do que Samuel Bateman. Então vamos dar uma olhada agora enquanto ele faz sua declaração inicial, no caso em que ele estava dirigindo. Ele estava com um trailer cheio de mulheres e meninas jovens. Graças a Deus alguém viu os dedos de uma das garotas, parou o veículo e salvou as meninas. Mas vamos ouvir a declaração inicial dele aqui. Tenha paciência comigo, pois é a minha primeira vez. Isso só quer dizer que eu sou meio... É isso que eu quero enfatizar. Eu sou muito gentil e amável. E eu nunca machuco, eu não machuco ninguém. Eu nem entendo suas crianças ou algo assim. Então...
Além disso, por favor, utilize as informações que estamos fornecendo nesta auditoria e esses dados de alta velocidade para tomar sua decisão com base em fatos e evidências, não em sentimentos ou opiniões. Ou qualquer história que ouviu. E também lembre-se, enquanto estou sentado aqui, que eu tenho uma ficha limpa. É simplesmente uma ficha muito limpa. É uma ficha limpa na minha mente. Cabe ao Estado provar seu caso. Quando o governo acha que faz isso, deveria ser ainda mais fácil para ele. Espere aí por um segundo. Percebo pouca confiança aqui. Bem diferente do cara que vimos na série da Netflix, sabe? Antes dele ser preso. Sabe? Que era tão arrogante, cheio de si. Um pouco inseguro de si mesmo, bem aqui. Vamos continuar assistindo? Vou pedir desculpas pelas minhas anotações aqui. O governo nunca vai provar que minha conta foi roubada, pois não sou vítima de roubo. E também gostaria de mencionar que eu já estava estacionado. E o governo disse que eu meio que realmente encostei porque a Carriage House, acho que é esse o nome, estava me mandando. O que aconteceu foi que as garotas do trailer me ligaram. Ei, estamos aqui atrás. Fiquei surpreso e pensei, meu Deus. As mãos delas estavam para fora do trailer, no fundo. Tive que encostar na hora. E aconteceu que foi mais ou menos na mesma hora em que o cara que me passou apareceu atrás de mim. E ele chegou muito rápido, bem atrás do meu trailer. Então eu fiquei meio paranoico. Eu pensei, cara, o que vai acontecer comigo? E foi literalmente assim, eu estava no telefone com aquelas garotas bem na hora em que as pessoas estavam ao meu lado. Então, aparentemente, parecia que eu estava avançando o sinal vermelho, o que de certa forma eu realmente estava. Mas espera um segundo. Eu estava falando daquelas garotas. Ele continua falando daquelas garotas. Ele fala das esposas dele. Eu costumava abrir isso quando era criança. Ou qualquer um dos filhos dele, ou qualquer uma das esposas dele. O que está acontecendo? Essa parte não está clara para mim. Mas, tipo, ele é muito azarado. As garotas entraram lá escondidas. E bem quando ele descobre que elas estão lá, é quando a polícia aparece. Tipo, literalmente nesse momento. Vamos ver mais dessa declaração de abertura ridícula. A garota me pediu várias vezes se eu podia voltar lá, e eu disse para ele que não no começo, mas depois eu finalmente cedi. E foi feito, eu prometo. Eu reconheço que foi feito. Deveria ter sido feito. Já estava no estacionamento, parado por 4 ou 5 minutos antes da ligação ser salva para eles. Então não tinha um motivo. Já tive vários advogados que disseram que o mais importante é ser parado pela polícia, o que não ocorreu enquanto eu dirigia. Eu estava na pior parte porque aquelas garotas ligaram e disseram que eu devia deixar as mãos para fora da porta. Então eu fiquei tipo, meu Deus, vou cuidar disso na hora. E então o testemunho que você vai ouvir de que eu fiquei nessa conversa de vai e vem, sabe, é porque esse cara nos seguiu até em casa, ele ainda está ligando para a gente. Eu sabia que ele fazia parte disso. Tipo um registro da cidade, um registro municipal. Então sim, eu estava muito paranoico. Aguenta aí um instante. Então ele se surpreendeu ao ver que eles estavam lá atrás e também ficou surpreso com um balde com assento de vaso sanitário lá? Isso o chocou? Foi tipo, meu Deus, vamos assistir mais. Ok. Outra pergunta que eu tenho é que o governo afirma que foi uma ligação para o 911, mas eu pergunto, onde está essa pessoa? Não havia ninguém para ser encontrado. Só para lembrar, havia 3 celulares lá atrás. Acho que um nem funcionava, era só para ligar 911, mas pelo menos 2 estavam lá. Também quero dizer que aquele trailer, como sempre falo, era velho e confiável, cheio de buracos, e eu não me preocupava com ventilação. Na verdade, eu tive que chamar a ventilação, e não estou dizendo que não estava quente, porque estava quente. Eles ficaram no telefone comigo quase o tempo todo, então no dia mais longo de serviço foi assim que lidamos com a situação.
O grupo todo tinha provavelmente umas 40 pessoas e talvez 5 ou 6, você sabe, veículos parados na caravana, praticamente todo mundo estava lá. Fizemos muita gambiarra, também mencionei. Isso naquela parada anterior, em 14 de agosto. Na verdade, nessas duas paradas, fiquei surpreso ao saber que eles estavam lá atrás. Por que alguém inteligente sairia sabendo disso? Não sei. Isso é extremamente perigoso. E também, quando elas estão no side by side, como eu disse, as mesmas 3 garotas que são... Elas têm habilidades criativas bem básicas e o jeito que algumas delas, as mesmas que gostam de fazer esse tipo de coisa. Então eu tenho que estar pensando nisso lá atrás, no side by side. Não sabia que estavam lá atrás. Disseram que perguntariam para mim, mas não sei se você já marcou viagem ou algo com muita gente da VP. Você está ocupado. Você não sabe o que está acontecendo com 40 pessoas. E alguém disse que perguntariam para mim, mas eu não sabia. Então eu tive que ter isso. Quando o policial me parou, ele disse: Dan, coloque as mãos atrás da cabeça. Eu fiquei tipo, do que você está falando? Porque eu achei que ele estava falando daquelas bicicletas de prancha ou algo assim. Eu estava na bicicleta de prancha. Por que ele perguntaria se eu estava na bicicleta de prancha lá na frente? Uma das garotas no banco do passageiro comentou: ele é tão nojento, pegajoso. Eu pensei, meu Deus, não sabia que elas estavam atrás. Então, queremos mostrar que eu não quero pessoas por perto. Eu sou meio gentil. É da minha natureza. Sou simpático, mas não sou um abusador de crianças. Ok, algumas coisas aí. Tipo... Se ele testemunhar sobre isso, tudo bem, mas como é só uma declaração de abertura, não é testemunho nem evidência. Porém, se ele falar sobre seu caráter, dizendo que nunca machucou uma criança ou que não é abusador, etc., todas essas outras coisas agora podem ser usadas contra ele dentro do tribunal. Não que eles realmente precisem disso, mas dá para ver que ele é um tolo. Ele está tentando fazer do próprio caráter o ponto central de sua defesa. Esse condenado que está cumprindo 50 anos pelo que fez com essas garotas, você está brincando comigo? Absurdo. Quero analisar o depoimento de uma testemunha importante no julgamento e em tudo o que ocorreu aqui. O nome dela é Naomi Ibisline. Ela é conhecida como Gnomes por quase todo mundo e foi uma das protagonistas da série da Netflix que contou a sua história. E ela foi alguém que realmente apoiou Bateman até acabar indo para a prisão e então meio que viu a luz e mudou de vida. E essa é a mulher que está entrando agora na sala do tribunal para testemunhar contra Bateman. Vamos ouvir o que ela disse sobre o que acontecia no trailer. E eu focaria no caminhão que Sam estava dirigindo. O que havia no caminhão que Sam estava dirigindo? Que tipo de caminhão era aquele? Era um GMC. Verde, cinza, cor escura, certo. E a unidade inteira estava lá? Era em parte um banheiro químico num trailer baú. Certo. Como vou te chamar depois? O reboque era branco. Aquele era um reboque destinado a passageiros? Cough Cough foi projetado pelo Jerry Carter? Sim, tudo bem. Mas havia algumas coisas lá dentro que eram para mudar um pouco o uso dele? Em outras palavras, tinha tipo um banheiro dentro? Sim, certo. Tinha outros assentos em outra parte lá dentro? Tinha um sofá e 2 sofás lá atrás. Esses sofás ou poltronas estavam fixos lá? Eu não me lembro. Acho que não. Não, e não havia cintos de segurança. Nossa, existem outros itens neste trailer? Sim, há vários itens lá dentro. Tudo bem. E era um trailer que tinha ventilação ou ar-condicionado? Não. Janelas? Ou você tinha algum conhecimento de como era viajar no trailer? Eu não sei se já te perguntei isso de novo, então agora já foi, então vou colocar aqui. Sim. E se tivesse coisas soltas lá dentro, elas rolariam e se moveriam? E se tivesse pessoas lá dentro, elas também teriam dificuldade ou se moveriam? Sim, bastante. Tudo bem.
E o caminhão que o Sam estava dirigindo era um caminhão normal, com suspensão e pneus, pelo que eu sei. Foi só um sonho. Custou. E esse trailer, por outro lado, foi simplesmente levado pela estrada. Sim, então você tem algum... Outra pergunta? Eu estou... Mantendo. Se você for fazer uma pergunta, neste momento, O que você conseguiria fazer sobre as condições da estrada para o reboque? Eu sinto que não tem nenhum buraco ou lombada ou qualquer coisa assim que você sentiria a quilômetros de distância. Vamos falar um pouco mais sobre a carga do carro. Quem vai entrar no trailer no carro? Eu estou... ela está dizendo os nomes das vítimas nisso, certo? As crianças menores, por isso estamos censurando isso. Mas, se você assistir a série da Netflix e comparar com como ela está agora, percebe que ela simplesmente parece estar diferente. Mais confiante em si mesma e com uma capacidade de ser ela mesma, o que é meio incrível, entendendo tudo o que ela passou e o que Bateman fez ela passar durante todos aqueles anos, como ele manipulou a mente dela e controlou a vida dela. Agora ela tem a própria vida, o que é ótimo de ver. Vamos assistir mais um pouco. E... eles tinham menos de 18 anos. Sim, eles tinham todos eles. Eles... estavam na época isso... Parece tipo sim, pela 41ª vez agora ela estava no trailer. Certo. Então vamos falar um pouco sobre estar na viagem. E então vocês ficam nas rodovias durante a maior parte da viagem? Sim. Certo. E essas são as duas rodovias principais? Sim. Você estava em contato com aqueles que estavam na cabine do caminhão e em contato com aqueles que estavam no reboque? O sinal de celular ficava oscilando entre Colorado City e Flagstaff, mas toda vez que havia sinal, eles estavam em contato. Certo, e o Sam sabia que ele estava no reboque durante essa viagem? Sim. Ele sabia que estava no reboque durante a viagem de carro? Sim. Ele autorizou o desaparecimento dela ou das meninas para o reboque de sobrevivência? Eu não tenho certeza. Acho que ele não sabia disso. Eu não sabia se tinham perguntado a ela, se ele tinha dito para ela ir. Eu não senti isso. Tudo certo. Na região de Flagstaff não é quando aquela área tem a mesma consciência do reboque. Sim. Você sabia que tinham menos de 18 anos? Sim. Em outras palavras, ele sabia disso? Sim. E como você sabia disso? Eles estavam em uma ligação com ele. Espere só um segundo. E tudo isso, obviamente, contradiz tudo o que ele disse na declaração inicial, tipo, meu Deus, tem pessoas na parte de trás do reboque? Não, ela está lá, uma das esposas dele está ao telefone com eles e ele está em contato com eles. Ele sabe que eles estão lá atrás. É ridículo, é quase ridículo. Mas vamos continuar. Já teve problemas com o trailer ou o trabalho alguma vez? Quando ele estava entrando na rodovia, depois paramos em um posto em algum lugar e ele a deixou descer. E ela entrou em outro veículo. E então, quando ele saiu, ele não trancou. Ele não parou para garantir que a porta estivesse bem fechada. E quando pegamos a rodovia, ela não estava totalmente fechada. Certo. E Sam sabia que ela não ia estar fechada? Sim. E como você sabe disso? Acho que foi porque eles ligaram e contaram pra ele. E você tinha alguma noção do que estava acontecendo nesse momento? Ela estava segurando a porta e disse que estava segurando a porta? Certo. E isso foi ao telefone com Sam? Sim. Naquele momento, Sam parou na primeira oportunidade disponível? Não que eu me lembre. Foi quando começamos a ser seguidos e ele acelerou. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso?
Ele acelerou e mais policiais começaram a perseguir. Eu não me lembro exatamente como os acontecimentos se desenrolaram, mas me lembro de nós na cabine, apenas em silêncio. E então me lembro deles conversando ao telefone. Lembro deles falando ao telefone e dizendo que estava ficando muito difícil segurar a porta. E então me lembrei de sair da rodovia. Tinha uma curva bem acentuada em algum lugar ali. Era assim. E ele estava indo muito rápido naquela curva, e foi bem assustador para mim. Naquele momento, você tinha alguma noção ou ideia de que aquilo poderia ser uma situação potencialmente perigosa? Eu realmente nem pensei que estava demorando demais. E o Sam estava no comando? O Sam estava no controle da situação? Sim. Tudo bem. E pensando nisso agora, você tem algum ponto de vista em relação à segurança daquelas garotas naquele trailer? Sim, agora era muito perigoso porque a qualquer momento a porta poderia ter se aberto e elas poderiam ter perdido a vida. Então, se você fizesse um inventário daquelas partes inferiores do C bem presas na sua mente, isso começaria a mostrar se elas têm algum grande problema. Assustador, sim. Scary. Yeah. E Sam tinha aquelas garotas? Ele era responsável por elas na época? Sim. Ele decidia onde elas iam andar, o que elas fariam, para onde iam, esse tipo de coisa? Sim. Tudo bem. Não só era extremamente perigoso tê-lo na parte de trás, mas como descrito aqui, enquanto a polícia estava indo, ele aumentava a velocidade, tornando tudo ainda mais perigoso. E as garotas atrás ligando e dizendo, não sei se conseguimos manter a porta fechada. Incrivelmente perigoso. Graças a Deus ninguém caiu daquele trailer. Juntando-se a mim agora, um convidado extremamente especial quando falamos sobre essa história, esse caso, a investigação, a acusação e o resgate dessas jovens mulheres e garotas. A doutora Christine Maria está chegando do lado de fora do tribunal. Doutora Christine, obrigado por se juntar a nós. É um prazer. Eu notei seus óculos, sua camisa, tudo tem meio que esse tema rosa. Acho que também estou usando rosa hoje. Por que você está usando rosa? Ok. Então Sam não gostava que as esposas dele usassem rosa, especialmente rosa forte, porque chamava muita atenção para elas. Elas precisaram se desfazer de todas as roupas e itens rosas da casa. Queremos que essas meninas, essas sobreviventes, recebam atenção. Então, em apoio a elas, eu uso rosa em todas as audiências do caso do Sam. Então, obrigada por usar rosa. Sim, sim. Então vamos falar sobre isso. Quero dizer, milhões de pessoas assistiram a série da Netflix. Incrível, parabéns. Mas eu sei que sua principal preocupação é salvar essas jovens mulheres e meninas, mas sua intenção original não era fazer uma série para a Netflix. Não, de jeito nenhum. Não, Quando nos mudamos para a comunidade, tentei ajudar as pessoas, pois precisavam muito. E então eu fiz isso por alguns anos. E isso construiu uma base de confiança na comunidade FLDF. E porque eu não estava tentando julgá-los, eu só queria ajudá-los. Com o tempo, começamos a documentar algumas coisas e, de repente, estávamos registrando o Sam Bateman, mas sem a intenção de fazer um documentário sobre ele. Filmávamos ele e entregávamos as gravações às autoridades. Era isso que fazíamos. Então, inicialmente, todos esses vídeos que vimos nessa série eram provas. E foi assim que você enxergou enquanto tudo isso se desenvolvia? Isso é incrível. Você chegou a se preocupar com a sua segurança? Com certeza. Sam estava ensinando um princípio muito assustador chamado expiação de sangue. E é quando você faz um ato de bondade assassinando alguém, derramando o sangue dessa pessoa, se ela cometeu um pecado que não era perdoável. Então eu perguntei para ele diante das câmeras, perguntei quem merecia a expiação de sangue, e ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: qualquer pessoa que conscientemente vá contra o profeta. Então isso incluiria a mim e a outros, e ele estava planejando realmente machucar seriamente algumas pessoas. Então estávamos nervosos e só queríamos que o FBI se apressasse e o prendesse logo. Bem, quanta interação havia entre você e o FBI? Obviamente você estava fazendo o que fazia e apenas entregando as coisas para eles.
O quanto você sabia durante tudo isso sobre o que eles estavam fazendo e se eles estavam te monitorando para ajudar a te manter seguro ou não? Assim que eu me tornei oficialmente uma informante confidencial para o FBI, eu estava em comunicação constante com eles. E isso realmente me fez sentir mais segura. Quando o Sam queria que a gente fosse para algum lugar desconhecido nas montanhas, eu fazia questão de enviar uma localização. Então, o nosso relacionamento com o FBI foi absolutamente incrível. E eu acho que isso acelerou a prisão. Você ficou preocupado em algum momento durante tudo isso que todo esse trabalho pudesse ser em vão? Se as mulheres, as jovens, você sabe, contassem uma história diferente porque estavam tão influenciadas e sofreram lavagem cerebral por esse homem? Bem, mesmo que elas contassem uma história diferente, eu sabia que ainda estariam mais seguras longe dele. Então, eu não estava tão preocupada com isso. Algumas vítimas nem percebem que são vítimas e ainda assim é preciso afastar o predador delas. Agora você está fora do tribunal onde ocorre um julgamento. Sim. Ele está se defendendo sozinho. Sim. Como você descreveria o que estamos vendo em comparação com o Samuel Bateman que você conheceu ao longo dos anos? Ele está claramente fingindo. Ele está sendo muito elogioso com as autoridades. Sabe, dizendo, eu aprecio o que vocês fazem. Obrigado pelo seu serviço. Quando, na verdade, ele usava xingamentos para se referir às autoridades e a várias pessoas. Então, ele está tentando ser gentil e até faz perguntas para si mesmo porque decidiu depor em sua própria defesa. Isso foi interessante. Deixe-me falar sobre isso. Deixa eu te perguntar. Ele está assumindo uma personalidade diferente dentro do tribunal. Ele assumia uma personalidade diferente na sua frente e quando suas câmeras estavam gravando em comparação com quando você não estava lá, quando ele estava sozinho com todas aquelas jovens e meninas? Sim, claro, no começo nós suspeitávamos disso porque não sabíamos se ele realmente estava abusando das meninas menores de idade no início. Mas ele obviamente estava fazendo um teatro pra gente, então dava pra ver que ele estava se exibindo. Mas à medida que fomos descobrindo o que ele realmente fazia a portas fechadas e depois víamos como ele agia como um homem realmente justo, ficou óbvio que existiam dois Sam Batemans. Quando estávamos lá, ele queria que tivéssemos a melhor impressão possível dele. Pelo menos sabíamos que as crianças estavam seguras porque estávamos lá. Mas quando fomos embora, descobrimos que ele realmente descontava neles e ficava ainda mais, rude, humilhando e repreendendo eles. Você sabe, eu já cobri muitos desses casos envolvendo figuras de culto como essa. E para mim, quando é um homem assim, um homem mais velho, sabe? Na verdade, também acontece com homens mais jovens, eu já vi isso. Parece que tudo o que motiva eles é impulsionado pelo sexo, como se fosse apenas uma oportunidade e um meio de ficar com o maior número possível de mulheres e garotas jovens. Você acredita que era isso também que motivava o Bateman aqui? Sim, acredito que sim. Porque antes de tudo isso começar, ele estava tentando casar com a filha dele de 13 anos e ter um bebê com ela. Quer dizer, ele disse isso para ela. Então a esposa dele se divorciou, conseguiu uma ordem de restrição e saiu da cidade. Então, mesmo que as autoridades soubessem disso, elas não podiam prendê-lo só porque ele disse isso. Elas precisavam de mais provas. Então, me parece que ele assumir esse papel de profeta serviu como uma cobertura criminosa para que ele pudesse ter acesso a meninas jovens. E o que havia nele que conseguia controlar essas jovens mulheres? Não era a personalidade carismática dele ou algo assim? É que ele dizia que recebia mensagens de Warren Jeffs, que era o profeta da FLDS. E como ele não se comunicava há tanto tempo, algumas famílias da FLDS estavam tão ávidas por comunicação que começaram a ouvi-lo e acabaram realmente acreditando nele. Agora, ele era um dissidente da FLDS. A maioria das pessoas da FLDS não queria nada com ele e sabia que ele era cheio de conversa fiada. Warren Jeffs sabe dele? Sabe sim.
Ele enviou um porta-voz. Já falou sobre isso? Sim. Quer dizer, sim, foi enviada uma carta dizendo que Sam havia sido afastado da FLDS há muito tempo e que ele, sabe, estava tentando ajudar as pessoas que acreditam nele. Ficassem em uma posição em que não acreditavam mais em Sam. Ele já entrou em contato com você desde que tudo isso aconteceu ou tentou entrar em contato com você? Ele não entrou, mas houve mensagens que vieram à tona. Eu vi um artigo de jornal onde Sam, pelo telefone, disse aos seguidores dele que Christine escolheu a religião errada para odiar, e isso foi seguido por uma ameaça. Então, sabe, existem diferentes maneiras pelas quais ele transmite mensagens, mas não diretamente. E ele faz isso, e ainda tem fiéis e seguidores. Sim, é verdade, ele tem. Você está preocupado com a sua segurança hoje? Quero dizer, aparecer no tribunal sendo tão público em tudo isso. Não estou. De verdade, não estou. Quero dizer, há muitas pessoas por perto e muita segurança. Só um dos seguidores dele está aqui. Sério? Isso é interessante. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre as vítimas. Como as vítimas estão? Elas estão indo muito bem. Eu estou tão orgulhosa delas. Elas se manifestaram. Muitas delas foram testemunhas neste caso contra ele. Elas foram fortes, articuladas e estavam completamente diferentes de quando eu as conheci enquanto estavam presas na teia do Sam. Eu acho que elas fizeram ele tremer nas bases, para ser sincera, porque elas estavam confiantes e foi incrível. Que bom ouvir isso. Como você descreveria o clima dentro do tribunal, a tensão, o vai e vem? O que você está percebendo? Inicialmente, havia preocupação de que ele fosse fazer o contra-interrogatório delas. Ele atuou como seu próprio advogado para poder fazer o contra-interrogatório daquelas garotas. Mas então, no dia do contra-interrogatório das testemunhas, ele decidiu não fazê-lo. Então isso foi ótimo. Mas o clima na sala do tribunal não era tenso. Era incredulidade com as coisas que ele estava dizendo. Quero dizer, às vezes chegava a ser cômico. Muitas pessoas, sabe, assistem ao documentário e depois vão vê-lo no tribunal. Você está falando de uma aparência um pouco diferente aqui? Sabemos algo sobre a vida dele na prisão? Bem, ele estava na prisão porque foi condenado a 50 anos através de um acordo judicial. E quando ele decidiu que queria ir a julgamento por essa abordagem de trânsito, ele foi trazido de volta aqui para Flagstaff, onde está na cadeia em vez da prisão. Então ele pode se comunicar mais. Acho que eles têm uma comida melhor. Eu não sei exatamente o que está acontecendo lá, mas ele tem gostado de poder receber mais visitas porque é mais perto de onde os seguidores dele estão. Então, o fato de que ele quis um julgamento em vez de aceitar o acordo que foi oferecido foi realmente ridículo, porque mesmo que ele ganhasse, ele ainda estaria preso para o resto da vida. Sim, já vi isso antes com alguns réus. Quando pegam prisão perpétua ou algo assim, tudo que acontece no tribunal vira uma viagem para eles. Sabe, é como se fossem umas pequenas férias da vida normal na prisão. O que você diria que é a mensagem do que você vivenciou, do que aprendeu, do que descobriu, do que passou aqui? Qual é a mensagem para o público sobre o que aconteceu naquela comunidade? Há algumas coisas. Uma delas é que o público precisa estar ciente da coerção psicológica. É invisível. Nós não recebemos treinamento sobre isso. E precisa ser algo que as pessoas levem mais a sério. E outra coisa é que eu acredito que seria útil para o público entender que se alguém está em uma situação como essa, ao invés de julgar e atacar essa pessoa, se ela está em uma seita ou em um relacionamento ruim, seja alguém em quem ela possa confiar.
Em vez de julgá-las, comece a ajudá-las, para que, a qualquer momento em que quiserem pedir ajuda para sair, elas não sintam que não podem contar com você, porque você já as atacou tanto no passado. Então, adote essa mesma atitude. Pare de julgar, comece a ajudar e deixe as pessoas saberem que você está ali para elas. Tudo se resume a construir essa confiança. Doutora Christine Marie, mais uma vez, trabalho incrível que você fez. Eu sei que seu marido esteve com você o tempo todo durante tudo isso. Realmente, sua história é uma grande história e nós agradecemos pelo seu tempo. Muito obrigada. Bem, é isso por hoje. Até a próxima. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir e, enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.